Olá pessoal, vamos entender agora o que é o log retorno. Você deve ter ouvido falar em log retorno em algum lugar, provavelmente algum artigo acadêmico, mas nunca parou para pensar o que é o log retorno e qual é a vantagem de usar esse tipo de retorno. Mas antes de entrar no log retorno, vamos só lembrar o que é o retorno linear. E o retorno linear é aquele retorno que a gente está acostumado. Quando uma ação vai de 100 para 110, a gente fala que ela subiu 10%. E esses 10% justamente é o retorno linear da ação nesse período. Lembrando a conta, é a comparação do preço atual contra o preço no período que você quer comparar. Então, naquele exemplo, seria 110 menos 100 sobre 100, daria os 10% de retorno. Por exemplo, se quer comparar o retorno linear diário, você vai comparar o preço atual contra o fechamento do preço anterior. Então, assim, você está calculando um retorno diário. E agora vamos entrar no log retorno. O que é esse log retorno? Primeiro na conta, a conta seria o ln, logaritmo natural, do preço atual sobre o preço anterior. Naquele exemplo, seria o ln de 110 sobre 100, daria 9,5%. Mas por que usar esse log retorno e qual é a diferença dele? Esse log retorno ele é muito usado por causa de uma propriedade na hora de compor períodos. Vamos entender isso num exemplo bem simples. Vamos supor que o preço da ação está valendo 100, depois ele vai para 50 e depois vai para 75. Desse período para esse, se a gente fizer a conta, a ação caiu 50%. E desse período para esse, a ação subiu 50% em retorno linear. Se a gente fizer as mesmas contas para o log retorno, fizer o ln de 50 sobre 100, daria menos 69,3 e mais 40,5%. Só fazer as contas vai chegar nesse valor. Mas agora vamos supor que a gente quer a performance do 100 para o 75. Se fizer a conta, vai dar menos 25 em retorno linear e menos 28,8 em log retorno. Mas aqui já dá para perceber que partindo dos retornos lineares, eu não consigo somar, que eu não vou chegar nesse menos 25. Se eu somar aqui, vai parecer que a ação ficou parada, mas de fato ela caiu 25%. Então, só lembrando como é que essas contas, como é que eu faço essa conta para chegar nesse menos 25% partindo do retorno linear, é aquela conta que muita gente já conhece, que é aquela conta de juros compostos. Vou fazer 1 mais a rentabilidade vezes 1 mais a outra rentabilidade menos 1. Nesse caso, 1 mais 50% vezes 1 menos 50% menos 1 daria os menos 25%. Agora o log retorno, aí que entra a vantagem dele. Para eu compor períodos no log retorno, eu posso só somar os logs retornos. Então, esse menos 28,8% é exatamente ao somatório dos logs retornos no período. E isso, acredita, vai facilitar muito algumas manipulações. Por isso que acaba aparecendo em vários artigos acadêmicos essa questão do log retorno. Para a gente, por enquanto, vai aparecer grande vantagem, mas no final vou mostrar um exemplo no Excel como manipular retornos em diferentes períodos usando o log retorno. E uma pergunta também clássica, principalmente que quem já viu em algum artigo, por exemplo, para calcular a volatilidade, a pessoa está usando o log retorno. Mas qual usar? E normalmente o que eu falo é que para retornos diários de ação, você normalmente, lembrando que uma ação, um retorno diário de uma ação vai variar de menos 3% a mais 3%, no máximo de menos 5% a mais 5%. E tem uma propriedade que o log retorno vai ser muito parecido que o retorno linear. Então, por mais que às vezes matematicamente o correto seja usar o log retorno, se você usar o retorno linear, vai dar exatamente no mesmo. Dependendo da aplicação, não tem essa preocupação desse formalismo todo de ficar usando o log retorno. Essa relação de que para retornos pequenos o log retorno é muito parecido com o retorno linear é fácil ser explicado quando a gente pensa na como converter um para o outro. Lembrando que esse aqui é o retorno linear e esse é o log retorno. Então, por exemplo, eu tenho disponível o log retorno, o R minúsculo, eu faço a exponencial dele menos 1, eu vou chegar no retorno linear. A mesma coisa ao contrário, se eu tenho o retorno linear, eu faço o ln de 1 mais ele e eu chego no log retorno. Porque uma questão importante, por mais que às vezes você vai trabalhar com log retorno, quando você for mostrar a resposta para a pessoa, você tem que mostrar no retorno linear. Ninguém sabe de cabeça como funciona o log retorno.
Quando a gente fala que uma ação subiu de 10%, todo mundo consegue trabalhar essa ordem de grandeza. Mas se eu falar que uma ação caiu menos 30% em log retorno, ninguém vai saber, ninguém vai conseguir associar isso na cabeça. Então, por mais que vai trabalhar no log retorno, no final vai ter que converter de volta para o retorno linear, usando essa expressão. Agora vamos ver alguns exemplos no Excel dessa manipulação de log retorno e retorno linear. Eu deixei na descrição do vídeo 2 links para artigos do blog que vão ter 2 planilhas. O primeiro é toda a teoria do log retorno, que a gente já falou no vídeo, que no final tem esse Excel, que ele é bem simples, mostrando só essas contas do log retorno. Então aqui, por exemplo, você tem uma coluna calculando o log retorno dia a dia e mostra que o acumulado dele é justamente o somatório de todos esses logs retornos. Aqui também mostra aquelas conversões. Partindo do log retorno, fazendo exponencial menos 1, você vai chegar no retorno linear. Agora o segundo Excel, ele é parte de um exemplo maior, que é como você calcular a rentabilidade de um fundo de investimento, fazer essa lâmina do fundo de investimento, essa tabela de rentabilidade, mas tem uma sheet exemplo que mostra como eu uso muito o log retorno para fazer essas manipulações de performance. Aqui seria uma simulação que tem a data e a cota do fundo de investimento. Aí vamos supor que a gente quer calcular quanto que foi a performance desse fundo no mês de fevereiro de 2015. Aí tem 2 formas de fazer isso. Eu posso comparar a última data de fevereiro sobre a última data do mês de janeiro, do mês anterior, menos 1. Eu vou ter a performance de fevereiro. A outra forma de fazer isso é via os retornos. Eu poderia fazer aquele produtório dos retornos lineares, fazer 1 mais um retorno linear, vezes 1 mais um retorno linear, isso até o final do mês menos 1, ou fazer o somatório do log retorno de todos os logs retornos no mês de fevereiro. Aqui, por exemplo, a coluna C, eu criei uma coluna justamente calculando esse log retorno. Então é isso que normalmente eu faço. Eu tenho essa coluna do log retorno e faço a conta da performance ser um somatório, um SUNIFs, com um range de datas. Se olhar a fórmula aqui vai ficar bem claro de entender. Eu tenho uma data inicial, que é o primeiro dia do mês, e a data final. Dessa forma eu não preciso nem me preocupar qual é o último dia útil do mês. Se eu quero calcular a performance no mês de fevereiro, eu só preciso a data inicial de fevereiro e a data final. E aqui, se olhar essa fórmula, é uma fórmula simples do SUNIFs. Eu estou fazendo um somatório do log retorno com a coluna de data que está entre 2 condições, ser maior ou igual à data inicial e menor ou igual que a data final. Isso aqui é só um detalhe do Excel, que toda vez que for trabalhar com datas, por exemplo, eu quero maior ou igual que uma coluna de data. Eu tenho que botar o, entre aspas, maior ou igual e concatenar com esse E comercial com a célula que eu quero fazer. Senão, isso é um detalhe importante, senão não vai funcionar a fórmula. Então aqui, por exemplo, se eu quiser calcular a performance desse fundo em 2016, por exemplo, eu só precisaria botar a data inicial, a primeira data de 2016, e a data final, a última data de 2016. E assim ele vai calcular o log retorno em 2016. Agora nessa célula do lado, mostra como de fato eu uso. Eu na fórmula mesmo já convirto para retorno linear. Então por isso que na fórmula aparece esse exponencial desse somatório todo e no final menos 1. Então aqui eu já tenho o retorno linear no período que eu quiser. Então acredite, isso vai facilitar muito a manipulação de performance. Para se calcular a performance agora, você precisa só dessa coluna do retorno linear e 2 ranges de datas. A data inicial que você quer calcular e a data final que você quer calcular. Agora só vai entender esses cálculos todos se abrir essas planilhas que eu mandei e olhar as contas e ir fazendo essas contas, fazendo testes, mudando as datas, calculando em períodos diferentes e entendendo como funciona essa dinâmica do cálculo de retornos baseado no log retorno. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.